Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Física News. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas perguntas. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre gases, que na sequência do conteúdo de termologia. Então vamos maximizar aqui esse slide que vai nos ajudar na sequência nesse conteúdo. Vamos ver aqui para a gente utilizar o slide, Então, seguindo aí a ideia da termologia, a termologia é composta por vários conteúdos, dentre eles termometria, propagação do calor, dilatação, gases, termodinâmica, Então a gente tem que ir passeando por esses conteúdos, que na minha opinião é um dos conteúdos maiores de física, Então, gases, estudo dos gases. Os gases estão presentes aí no dia a dia de várias maneiras, em várias situações. Vamos ver algumas delas. Esse conteúdo será dividido em duas partes, para não ficar muito longo. Vamos estudar aqui alguns parâmetros, algumas propriedades dos gases e algumas transformações que os gases podem sofrer. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Capítulo 1, seria a nossa aula 1 aí de gases. Os gases, aí, como vocês podem perceber, estão no dia a dia. Aqui um exemplo do gás que é utilizado para poder fazer um balão subir. Aqui o gás que é utilizado dentro da lâmpada para emitir radiação luminosa. Então, aplicações. Você também vai ter, por exemplo, o gás dentro dos desodorantes, gás de cozinha, tem várias situações que a gente usa o gás da geladeira, várias. Bom, quais são os parâmetros físicos, as variáveis, que a gente chama de variáveis de estado de um gás? O que caracteriza fisicamente um gás? 3 variáveis apenas. A gente começa por aí. O desenvolvimento desse conteúdo é a gente lembrar sempre das variáveis de estado e como é que elas estão se comportando. Então, quais são as variáveis? Está aqui as variáveis. Pressão, que a gente vai representar pela letra P, volume pela letra V e temperatura pela letra T. Tá bom? São essas 3 variáveis de estado. Vamos lá. Pressão, volume e temperatura. Então, o que é uma transformação gasosa? Que é o foco aqui desse primeiro momento. É quando pelo menos de uma dessas variáveis de estado se modifica. Quando ocorre pelo menos uma variação em uma delas, você está diante de uma transformação gasosa. Tanto é que a transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica. Então, quando um gás confinado sofreu algum processo, alguma atividade, e uma dessas variáveis se alterar, a gente diz que está ocorrendo uma transformação gasosa. Então, aqui um exemplo. Vou mudar aqui a imagem rapidinho, colocar aqui em cima. Aqui um gás confinado aqui dentro. A gente vai trabalhar muito com essa imagem. O que é essa imagem? É como se fosse um cilindro. Aqui essa peça é móvel, ela pode se movimentar para cima e para baixo, depende aqui do gás que está aqui dentro, se ele está fazendo pressão, ou se ele está recebendo pressão de cima para baixo, se ele está fazendo pressão de baixo para cima, como é que está, Nesse caso aqui a setinha vermelha está dando a entender que esse êmbolo, que é o nome dessa peça aqui, ele desceu porque a pressão de fora para dentro está sendo maior, então ele empurrou aqui, vamos supor a massa de ar atmosférico, empurrou aqui, o êmbolo desceu, beleza, aqui já subiu, então, por exemplo, a gente pode ter aquecido esse gás aqui, ele ganhou pressão e empurrou o êmbolo. Então, isso aqui é uma transformação gasosa, porque do êmbolo da imagem A para o êmbolo da imagem B tem uma variável que é muito evidente que se transformou. O volume. O volume na figura A é um volume inicial. O volume na figura B é um volume final que é maior. Lembrando que o gás ele ocupa todo o espaço disponível sempre, vai ocupar todo o espaço. Então, se tem um espaço maior, o gás vai ocupar todo o espaço maior. Tanto é que o volume final é maior. Então, se houver alteração no volume, eu estou diante de uma transformação gasosa. Então, transformação é toda vez que uma dessas variáveis sofre alteração. Aqui tem uma bem evidente, que é o volume. Dependendo das informações, poderia também estar modificando aqui a temperatura, enfim, ou a pressão,
né? Depende das informações. Vamos avançar. Isso aqui também já é batido, a gente estudou bastante, que é os estados físicos da matéria, né? Então vamos começar a mostrar aqui, ó, o líquido, olha a estrutura, né? A estrutura molecular do líquido, né? Mais juntinho e tal, né? E se ele sofrer um processo de, por exemplo, fusão, né? Se fundir aqui, né? Um processo de fusão. Então ele passa do líquido para o sólido. Aqui no caso seria solidificação, essa seta está errada, né? Cadê? Bem aqui, está aqui, ó. Do líquido para o sólido, congelamento, que é o processo de solidificação. Do sólido para o gás, por exemplo, sublimação, né? O sólido em gás, sublimação ou ressublimação, depende dos livros, né? Mas perceba o seguinte, olha a estrutura. Olha aqui, ó, a estrutura das partículas do líquido, olha a estrutura do sólido mais juntinho e olha o gás. O gás está mais solto, né? Ou seja, por isso que ele ocupa todo o espaço que tem disponível. Tá? E essas transformações aqui elas já foram trabalhadas, né? Fusão, solidificação, evaporação, os 3 tipos de vaporização, né? Condensação e assim vai. Vou avançar aqui um pouquinho. Gases reais, gás ideal. Isso aqui tu vai encontrar em todo livro que você for ler sobre gás, você vai ter essa nomenclatura aqui de gás real e gás ideal. Olha o que diz. Em um gás real, as moléculas não se movimentam de forma totalmente livre, em razão das forças de interação existentes entre elas. Isso aqui acontece no dia a dia, né? É como o gás real se comporta. Então, o movimento do gás ele não depende apenas da velocidade dele, da energia dele em si. Depende também da interação entre uma molécula e outra. Depende também da colisão com o recipiente. Depende de alguns fatores. Agora, olha o gás ideal, que é o que a gente vai pegar como foco. Em um gás ideal, só há interação entre as moléculas quando elas se chocam. Então, a gente só vai levar em consideração a interação entre moléculas. Não vou levar não vou levar aí a importância do gás se jogando com o recipiente e outros fatores, não. O gás ideal, ele é aquele gás em que eu vou levar em consideração apenas a interação entre molécula e molécula, né? Então ele se torna um gás mais interessante de estudar porque você está desconsiderando alguns parâmetros. Por isso que a gente chama de ideal e não real. Então quando você passa a estudar o ideal na física, não só o gás, várias situações, né? Lá em eletricidade, por exemplo, vai estudar gerador ideal, gerador real, até porque você desconsidera alguns parâmetros para facilitar uma análise, como se você estivesse generalizando, né? Você vai desconsiderar alguns parâmetros. Avançando, vamos avançar aqui. Quais são as transformações que um gás pode sofrer? Tem 3 transformações, né? Bem simplesinho isso aí, ó. O gás pode sofrer uma transformação que a gente chama de isotérmica, pode ser isobárica ou isovolumétrica. A isovolumétrica ela não tem só esse nome não, tá? Ela tem aí, ó, ela pode ser chamada de isométrica, pode ser chamada de isocórica, tá? Ela tem esses 3 nomezinhos aqui, ó. A isovolumétrica. Pelo nome você sabe o que está acontecendo na transformação. Também é tranquilo de gravar isso aí. Se um gás estiver sofrendo uma transformação isotérmica, ó, o que significa iso mesmo? Térmica de temperatura, né? Então, se a transformação é isotérmica, é porque você deve considerar isso aqui, ó. A temperatura do sistema permanece constante. Então, o gás passou de um estado inicial para um estado final, mudou alguns parâmetros, alguma das variáveis, porém, a temperatura de um ponto para o outro vai ser a mesma. Tá? Então, uma transformação isotérmica é quando a temperatura permanece constante. A isobárica, bário é de pressão, né? Então, mesma pressão, a pressão é mantida constante. O gás passou de um estado inicial para um estado final e a pressão se manteve constante. E se a transformação for isovolumétrica, isométrica ou isocórica, significa que quem é constante? O volume. As outras grandezas podem ter sofrido alterações, mas o volume não. Tá bom? Avançando. Agora ele vai mostrar aqui algumas leis que diz respeito àquelas transformações que a gente viu agora. Por exemplo, lei de Boyle. A pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Tá aqui. Então ele mostra pra gente essa equação, que pressão e volume são grandezas inversas. E essa inversão de proporcionalidade me dá sempre uma constante. Isso significa o quê? Significa que a isotérmica, a grandeza temperatura não vai aparecer na equação. Aqui, vou te explicar como é que funciona isso.
Tá vendo aqui, ó? PA vezes VA. Isso aqui é a pressão do gás no instante inicial. VA, volume do gás no instante inicial. É igual, ó, PB vezes VB. Quem é PB? Pressão do B no estágio final do gás, e VB, volume do gás no estágio final. Então seria o que? Essa primeira parte da igualdade seria as características de pressão e volume no estágio inicial do gás, antes dele sofrer transformação, ó, igual a PBVB. Isso aqui seriam as variáveis de estado, pressão e volume, depois desse gás sofrer transformação. O que a gente pode afirmar aqui? Como não está aparecendo temperatura, é porque essa transformação é uma transformação isotérmica. Aí a equação que se trabalha na transformação isotérmica é essa: PAVA igual PBVB. Tá? Não aparece temperatura. Por que não aparece? Porque a transformação isotérmica ela é constante, ela é a mesma de um lado e do outro. Então, pode eliminar. Né? Continuando, está aqui uma imagem, né, para representar, ó, aqui um gás no estágio inicial. Olha a temperatura. Aqui ele sofreu a transformação. Ó. A pressão era 3P, agora aqui a pressão mudou de 3P para quanto? Para P, mudou a pressão. Olha o volume era V, mudou para quanto? Para 3V, aumentou o volume. Mas observa a temperatura T, e aqui, temperatura T. Então essa transformação é uma transformação isotérmica, não mudou a temperatura. Aí eu uso qual equação para trabalhar, né, as perguntinhas que forem feitas. Qual a equação que a gente usa? A gente usa a equação anterior. Vamos voltar aqui. Aquela travada básica, né? Não vai voltar não, quer voltar não. Vamos para frente então. Pois a gente já viu a equação. Aqui é um gráfico que representa todas as transformações isotérmicas. Esse é o formato do gráfico, tá vendo? O gráfico é um gráfico de pressão em função do volume, tá? O nome dessa curva aqui a gente chama de isoterma. Então aqui, ó, cada uma isoterma dessa representa uma temperatura constante. Ó, primeiro isoterma T1, segundo isoterma T2, terceiro isoterma T3. Ao longo de cada linha dessa aqui, você tem uma transformação que a gente chama de transformação isotérmica, ou seja, ao longo dela, quem é constante? A temperatura. Quem varia? Pressão e volume. Quanto mais longe da origem, que aqui é a origem, né, do gráfico, isso aqui, quanto mais longe essa curva tiver, maior é a temperatura. Então, se a gente fosse colocar aqui em ordem crescente de temperatura, seria T1, T2, T3. Está aumentando a temperatura. Para cá, aumenta a temperatura. Tá? Então, aonde é a isoterma? Aonde é que é a transformação aí? Professor, como é que eu identifico a transformação? É ao longo da isoterma, dessa linha. Então, bem aqui, em cada uma linha dessa, você tem uma transformação, uma descrição, né, da transformação isotérmica. Tá? Vamos avançar. A transformação isobárica é um experimento desses dois caras aqui, ó, Luiz e Lussac. Transformação a pressão constante. Olha o gráfico como é que é simples. O gráfico de isobárica. Essa transformação foi isobárica. Vou colocar bem aqui na imagem, embaixo aqui. Se a transformação for isobárica, então o gráfico pode ser assim, ó, volume em função da temperatura. Tá vendo? Volume em função da temperatura. Quem é constante, então? A outra grandeza. São quantas variáveis que a gente estuda? 3. Pressão, volume e temperatura. Essa transformação aqui em evidência não é isobárica? Se é isobárica, então a pressão é constante. Observe que a pressão não aparece aqui, ó. Volume e temperatura. A outra é constante. Perceba que elas estão variando, ó. Olha o volume inicial do gás, ó. Quanto é o volume no primeiro ponto aqui, ó, do gráfico? V0. Quanto é a temperatura inicial? T0. Depois que a gente andou com a linha aqui nesse gráfico, olha o que acontece. O volume foi para 3V e a temperatura foi para 3T. Então aumentou o volume, aumentou a temperatura. O que acontece com a pressão? Constante. O gráfico é esse. Por que não pode começar daqui, ó? Por que tem esse pontilhado? Uma outra pergunta, né? Por que começa sempre de um ponto acima do zero aqui? Aqui é o zero, né? Por que ele começa daqui? Porque se é um gás, já existe um volume, então não poderia começar do zero. Né? Se você vai realizar uma transformação em um gás, então esse gás está confinado dentro de um recipiente, então ele já tem um volume. Então esse gráfico nunca pode começar daqui. Se você colocasse essa reta bem daqui, você ia dizer que no instante inicial não existia gás. Como é que no instante inicial não existe gás e no instante final existe gás? Então o gráfico tem que começar sempre acima do zero.
para identificar que existe gás ali, existe um volume. Tá? Aqui ele colocou uma imagem de um experimento, né, para demonstrar aí uma possível transformação isobárica, onde a pressão vai permanecer constante. Mas não é dinâmico isso aqui, então não fica legal para a gente só olhar e tal. É bom se fosse dinâmico, né, se a gente pudesse demonstrar alguma coisa. E aqui dá continuidade à transformação isobárica, né? Irmão, Charles e Lucy, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, aqui nesse caso da transformação isobárica, volume e temperatura, eles funcionam de maneira proporcional. Se aumenta o volume, aumenta a temperatura. É o que acontece em que transformação isobárica. Se diminui o volume, diminui a temperatura. E qual é a equação que a gente usa? Essa aqui. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Aqui não aparece pressão. Por que não aparece pressão? Porque a transformação é isobárica. Tá? Vamos para outra, eu acho já. Deixa eu ver aqui. A dilatação dos gases, né? Diferente. Um tópico aqui a mais, que eu acho que nem tem um livro. Diferente de líquidos e sólidos, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica, né? Lembrando lá do conteúdo de dilatação. Então, o gás ele se dilata, e interessante que você não precisa se preocupar com essa questão do coeficiente, né? Que sempre é o mesmo. Tá. Ele está mostrando aqui que o gás ele pode sofrer dilatação, né? Volume inicial do gás, volume final do gás. Tá. Aqui ele vai falar uma situação em que o gás não vai aumentar o volume. Aqui, ó, transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica significa que o volume vai permanecer constante. Se o volume vai permanecer constante, quais são as outras duas variáveis? Pressão e temperatura. Então agora quem vai sofrer alteração é pressão e temperatura. Então olha o gráfico. É bem parecido com o outro, só que agora a pressão aparece. No outro a pressão não aparecia, né? Porque a pressão lá naquela outra transformação isobárica era constante. Aqui não, aqui é variável. Pressão e temperatura são variáveis. A constância aqui fica por conta do volume. Então, de novo, começa o gráfico a partir de um certo ponto, porque já existe gás. Então, se já existe gás, já tem pressão, já tem temperatura aqui, né? Aí, pressão inicial, P0. Aí, aumentou a pressão. Aí, aumentou a pressão para 4P. Olha a temperatura, estava em T0. Aumentou a temperatura para 4T. Então, a gente está diante de uma transformação em que pressão e temperatura são grandezas diretas. Quando você aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Tá? E o volume, que nesse caso permanece constante. Como é que fica a equação? A equação fica assim, ó. PA/TA igual PB/PB. Então, pressão dividido por temperatura no momento inicial do gás é igual a pressão dividido por temperatura no momento final do gás. Tá? Então, essas são as três equações, são as três transformações. A gente dá sequência no próximo videozinho para falar sobre aplicações, né, e sobre outros detalhes dessas transformações. Aqui só é para apresentar quais são as variáveis, como é que elas se comportam e as três equações iniciais, tá bom? Deixa um like lá pra gente.